para o jogo entre eles. Mas tem os confrontos diretos, né, Zinho? Do Cruzeiro contra Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro foi absolutamente implacável no primeiro turno contra os dois, só que jogando no Mineirão. O Cruzeiro é o melhor mandante do campeonato, apesar de ter dado umas tropeçadas, né? Perdeu para o Ceará. Enfim, também isso acontece nas melhores famílias. Mas eu acho que o ponto crucial do Cruzeiro no Brasileirão de 2025 será esses dois jogos fora de casa contra Palmeiras e Flamengo. Se o Cruzeiro conseguir bons pontos nesses dois jogos, aí se candidata com muita força. Concorda, Tetra? Eu acho que ele já é candidato, porque quando ele vence do Bahia fora de casa, que é um time de G4 ou brigando por G4, onde o Bahia teve até as melhores oportunidades, onde o Bahia propôs mais o jogo, mas o Cruzeiro muito competitivo, organizado e time que briga pelo campeonato, ganha jogos complicados como esse, como foi contra o Bahia. Lembra que eu falei, se o Cruzeiro perder o jogo para o Bahia, eu acho que ele se distancia, fica muito complicado para ele se colocar nessa disputa do título. Mas, ao contrário, se ele vence, ele coloca a pressão nos dois times que são os favoritos, Palmeiras e Flamengo. E esse confronto contra o Flamengo está pertinho. O Cruzeiro vai fazer agora 2 jogos fora de casa e os 2 são no Rio de Janeiro, contra o Vasco e contra o Flamengo. Aí está um grande momento para o Cruzeiro, mostrar a sua força, porque ele é o melhor mandante. Agora ele tem que ser o melhor visitante. Fazer esse mini campeonato carioca contra Vasco no final de semana e contra Flamengo no meio de semana, e se ele consegue as vitórias, aí ele consolida mesmo, porque primeiro que ele já tira essa vantagem do Flamengo, que a vantagem é de 1 ponto hoje, de 1 ponto né? 1 ponto. Um o Flamengo ponto tem e um 51, jogo a mais. o Cruzeiro tem 50. E o jogo a mais, mas o jogo a mais tem que jogar. O Flamengo, esse jogo a menos, é contra o Sport na Ilha do Retiro. O Palmeiras é contra o Santos na Vila do Belmiro e contra o Juventude em casa. Contra o Juventude, o Palmeiras é bem favorito jogando em casa. O Flamengo é bem favorito contra o Sport, que está nessa luta aí, nesse sufoco, só ganhou 2 jogos. Mas tem que jogar, tem que jogar. Agora, o confronto direto, que vai ter antes desse jogo atrasado do Flamengo, vai ser o jogo do meio de semana que vem, sem ser essa semana outra. Aí é a hora do Cruzeiro mostrar realmente a sua força. O Campeonato Brasileiro vai proporcionar isso. Esses confrontos vão ser espetaculares, vão ser verdadeiras decisões do campeonato. Qual é a do Cruzeiro, Zé Elias? Eu acho que é brigar pelo título. Externamente, olha, não tem nada, nós estamos aí lutando e tal, mas internamente a expectativa do grupo é brigar por títulos. Né? Um time que foi feito com muita qualidade, aí foi necessária a troca de treinador, aí chega um treinador que muda tudo, troca, muda a filosofia, muda a mentalidade de jogador, constrói um time coletivo, um time coletivo onde muitos jogadores têm papel de destaque, Caio Jorge, você tem o Matheus Pereira, tem o Romero, tem o Lucas Silva, tem o Fabrício Bruno lá atrás. Então, assim, eu acho que é um time muito forte e que está brigando pelo título. É aquela história, fica aí, joga pressão para o Palmeiras, joga pressão para o Flamengo, que são os favoritos, mas nós estamos aqui, devagarzinho, nós estamos chegando e depois vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Ô, Pascoal, vamos dar uma olhadinha nos números do seu lateral esquerdo do coração do Kaique? Vitória, gol que teve um peso, uma importância fundamental, né? Gol de 3 pontos, foi o melhor do time em vários itens. Fez um gol, finalizou uma vez no alvo e teve 100% de aproveitamento, 4 ações na área rival, 3 dribles completados, 8 duelos vencidos, olha que número importante, e na nossa bola de prata recebeu um notão, 7,19. Bom jogador eficiente pelo lado esquerdo do campo, tem uma boa finalização, ele entra bem na área e sabe finalizar bem. Eu acho que é um jogador que às vezes as pessoas não dão... Ele tem baixa idade, tem 23 anos, se não me falha a memória,
Jogador que tem muita qualidade. Enfim, o Cruzeiro está bem servido de lateral esquerdo. 22, Pascoal. 22 anos. 22 anos, tem um ano a menos do que eu tinha dito. Então, espero que ele continue assim no time do Cruzeiro, porque o futebol brasileiro precisa de jogadores dessa qualidade, né? Com essa força, com essa chegada importante que ele tem, né? Você falou do Matheus, né? O Matheus é um jogador que, quando ele é muito marcado, ele é muito inteligente, Zé. Ele sabe que ele vai ter uma marcação individual. Então, que muitas vezes, o que ele faz? Ele leva a marcação para o lado do campo, para abrir o meio-campo, para que a bola saia com qualidade e não passe por ele, né? Então, ele abre as jogadas. Aí tem a possibilidade do Christian, que é um jogador que tem uma capacidade de enxergar o jogo diferente, porque ele é meio-campista, está aberto. Tem o Wanderson do lado do campo, que é um cara que tem muita qualidade técnica. E tem o Caio Jorge na frente, né? O Caio Jorge está fazendo gol de tudo quanto é jeito. Vamos ver. Eu acho que o Cruzeiro briga pelo título. O discurso externo de dizer, não, a gente está na 4ª colocação, brigar pelos 4, é Libertadores e tal, é um time para o ano que vem, a gente ainda vai remodelar, vai ter mais reforços, outros jogadores. Esse é um discurso bem pé no chão, bem para acalmar a torcida. Mas eu acho que o Cruzeiro está com essa ambição de ganhar o campeonato. Tetra, Maracanã, domingo, 17h30. Ontem eu tô falando. O Flamengo sem todos os seus titulares. Normal. O Flamengo jogou na quinta-feira à noite uma partida de Libertadores contra o Estudiantes. Saúl jogou. Então, sem todos os titulares, um ou outro estiveram em campo. Claro. Você considera o que aconteceu neste clássico contra o Vasco da Gama um tropeço, meu amigo? Assim, o Flamengo foi superior. O Flamengo criou as melhores oportunidades. O Flamengo teve a bola. O Vasco, assim, lutou muito, foi bravo, foi um time que entende que é inferior ao adversário e vai na base dessa competição, dessa marcação, dessa vontade, dessa raça. Baixou as linhas, né, para tentar encurtar. E tem nesse garoto aí, o Ryan, a sua joia, o jogador que realmente está fazendo a diferença, está sendo... tem o Felipe Coutinho, que melhorou bastante fisicamente, que é muito bom jogador, mas o Verratti não vive o seu melhor momento de artilheiro, apesar que ele na briga pela artilharia está em terceiro ali, né? Ele só está atrás do Arrascaeta e do Caio Jorge, mesmo estando alguns jogos sem marcar, mas é um cara importantíssimo, o Diniz falou isso. E aí o Ryan faz um gol de Verratti. O Verratti estava até atrás dele, né? Muita gente criticou o Rossi, que o Rossi estava mal posicionado. Eu acho que assim, foi muito mérito do Ryan, né? O gol dele. Mas volto a dizer, o Flamengo poupou não. O Felipe Luiz falou que teve jogadores que não conseguiram se recuperar de quinta-feira para o horário do jogo. Jogaram Rossi, jogou Léo Ortiz, jogou Ayrton Lucas, jogou Saúl e jogou que começaram daqueles que jogaram na quinta-feira. Mas o Flamengo, como diz o Pascoal, e é verdade, tem o melhor elenco. O Pascoal diz que é incomparável. Quando eu debato com o Pascoal dessa coisa da palavra incomparável, é que como alguns times marcam bem, competem bem, o Flamengo é melhor, mas não é incomparável, porque o Vasco conseguiu parar. O Vasco conseguiu parar o Flamengo. E aí conseguiu esse empate. Para o Vasco foi uma vitória. Para o Flamengo perdeu 2 pontos, mas eu acho que calculado. E essa Flamengo bola aí? Certíssimo o Felipe Luiz no que fez. O teu centroavante não tinha que ter feito aí? Né? Pega. Eu acho que assim, ele chega, né? Ali, bate na bola, né? Ia pro gol, mas diz que bate primeiro. Teve várias chances. O Flamengo teve várias chances para fazer gols. O Vasco também teve as suas, tá? Foram muito menos, mas teve. Eu acho que assim, a estratégia do Felipe Luiz, para entregar para os amigos, eu não falo mais, né? Que eu já me alonguei. Eu acho que está correto. O jogo é quinta-feira da classificação. O Flamengo não vai perder a liderança, não vai perder o campeonato porque empatou com o Vasco agora. Porque no primeiro turno também empatou com o Vasco. E o Flamengo é líder até agora, mesmo tendo empatado o jogo no primeiro turno. Eu acho que o segundo tempo do Flamengo só deu o Flamengo, né? O Flamengo empacotou o Vasco. O Matheus, que foi jogador do Flamengo, deu um chute de fora da área. Foi talvez a jogada mais perigosa, que o Rossi fez uma boa defesa. Cantinho ali. Eu acho que foi o melhor momento do Vasco no segundo tempo.
O Vasco cuidou muito da marcação na etapa complementar. Aí quando entra o debochado, a coisa muda completamente, né? O time ganha outro corpo. Aí começa a entrar o pelotão de elite. Samuel Lino, debochado, aí Pedro, e aí o Luiz entra lá do outro lado, tira o Plata, né? E aí a gente vai. Com esses caras entrando em campo, a coisa muda de figura. Olha, o que você está falando, ó. Antes deles entrarem, 5 finalizações. Depois, 9. No alvo, o time finalizou até mais antes deles entrarem, mas foi muito mais tempo. Grandes chances, aí é uma goleada. É 7-1 para o time com Arrascaeta e Pedro. E ações da área rival também a maioria depois da entrada da dupla, 15-12. Então, aí você vê como esses caras entram em campo, como é que a coisa muda de figura completamente, né? E aí teve algumas finalizações assim, o Luiz Araújo pegou uma bola na entrada lá, dava para ter rolado, estava livre, o Samuel Lino entrando, ele deu uma raquetada, botou a bola lá no placar eletrônico, entendeu? Tem umas coisas assim que passa do nível razoável por ser o Flamengo incomparável. O resultado é melhor para o Vasco, porque reanima o time do Vasco, bota o Vasco querendo se distanciar dessa zona do rebaixamento, que é uma zona muito perigosa, melhor para o Vasco, do que o torcedor do Flamengo saiu meio que assim, meio que olhando meio desgueio, porque achou que dava para fazer mais. Foi uma semana desconfortável para o Flamengo, né? O Flamengo fez uma grande partida na quinta-feira, um primeiro tempo, como você diz, de manual. Poderia ter resolvido a parada e toma aquele gol indigesto no fim. O primeiro lance do jogo saiu gol, 15 segundos. Deixa a eliminatória aberta para se resolver em Buenos Aires, onde é sempre um lugar difícil. E o clássico contra o Vasco joga mais do Vasco. La Plata o jogo. Deve ser em La Plata o jogo. La Plata, exatamente, na Argentina. E a partida contra o Vasco, o clássico contra o Vasco, o time é melhor no segundo tempo, bem melhor, mas não sai com os 3 pontos. Não conseguiu. Eu disse aqui a semana passada, e eu não sei se o Zinho concordou comigo ou não, mas eu coloco novamente, o Flamengo precisa melhorar no nível da pontaria. O Pedro não perde. O Pedro teve 3 oportunidades. Aquela última não é razoável o Pedro perder. O Pedro não perde esse tipo. Aí entra um pouco de desconcentração, um pouco de final do jogo, um pouco que entrou... Afobação. Saiu do banco. Não sei, pode ser também precipitação, mas o Flamengo poderia ter feito melhor do que fez nesse jogo contra o Vasco. O resultado é bom para o Vasco. Mas para o Flamengo o torcedor sai com um olhar meio assim, achando que poderia ter feito melhor. Nós vamos ouvir o Felipe Luiz e depois o Zé Elias a respeito do que disse o Felipe Luiz. Pode rodar. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. E acabou que um empate num clássico. Como nós não contávamos, queríamos vencer o jogo, mas... temos que ter calma, existe um longo caminho pela frente, é um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal quando você vem de uma sequência, principalmente menos de 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. Zé, alguma contestação em relação à escalação do Felipe? Não, acho que não. Acho que ele está no direito dele, ele fez o que é o certo, e mesmo assim você vê, mudou o time para mim foi melhor do que o Vasco. O Vasco, ele falou, o Vasco teve eu acho que o Vasco teve chances claras, 2, que foram as 2 cabeçadas, uma que o Rossi pegou, outra que saiu o gol, depois teve um chute no segundo tempo. O Rossi bobeou no gol para você? Então, o Felipe na entrevista ele explica, né? Ele pede para o Rossi se posicionar já pronto para sair, né? Para aquilo para arriscar, para sair, para tentar pegar a bola, para sair em velocidade. Errou, eu acho que perdeu um pouco o tempo, mas a batida também da bola pode ter, ele fez a leitura errada, e aí aconteceu o gol do Flamengo. Eu acho que está tudo dentro do pacote daquilo que pode acontecer, ó. A bola estava muito alta e pegou um efeito, e aí acho que ele não conseguiu chegar a tempo, né? Só que aí também tem a marcação, tem uma série de outros fatores que também possibilitaram o gol do Rian, né? Que para mim é um jogadoraço, né? O único jogador que realmente, o Rian junto com o Felipe Coutinho, são 2 jogadores que estão fazendo muito bem. Acho que o Felipe, dentro daquilo que quando ele consegue jogar, ele acrescenta muito, né? Com a bola nos pés, ele cria algumas opções, e o Rian para mim é o melhor jogador do Vasco, pelo menos nesse período em que o Fernando Diniz já
assumiu, né? Agora, é normal, você tem um elenco que você pode rodar, você tem um elenco que mantém qualidade, que te dá possibilidades de vencer os jogos, porque se nós fôssemos aqui discutir quem deveria ter vencido o jogo pelo número de chances, eu acho que o Flamengo deveria ter vencido esse jogo, mas 11 contra 11 é aquela história como o vovozinho fala, né? Às vezes você tem o melhor elenco, mas isso não significa que você vai ter a vitória certa, né? Que você vai ganhar sempre. E o Vasco no segundo tempo, especialmente no segundo tempo, se defendeu muito bem, o Fernando armou, né? O Diniz conseguiu arrumar bem esse posicionamento e aí jogou pelo um contra-ataque, por um erro da equipe do Flamengo, mas o Flamengo no segundo tempo centraliza o Alan, libera todo mundo, praticamente o Emerson Royal estava jogando de ponta direita. O Saúl chutando bola na trave, o Pedro errando duas oportunidades praticamente na pequena área ali, que uma era para bater com a perna esquerda. Mas eu acho que o Felipe fez o correto. O Felipe tem algo que nós não temos aqui, que são os números, a realidade dos seus atletas, o que as estatísticas, né? O trabalho do departamento médico tem lá, os fisiologistas, para poder escalar o time. E o Flamengo, para mim, jogou bem ontem, não jogou mal, não. Você queria falar alguma coisa, Pascoal? Teve um lance de bola na mão, né? Da defesa do Vasco ali. Ele estava com a mão para trás. Lembra aquele dia que teve um lance semelhante a esse? O jogador estava com a mão para trás e a bola bateu na mão e o árbitro entendeu que foi desse jeito. Mateuzinho. O Mateuzinho, exatamente. O árbitro entendeu que foi desse jeito e não marcou a penalidade máxima. Mas eu não me recordo se ainda há um toque no pé dele antes de bater na mão, né? Porque hoje o Zinho lembrou. O Zinho lembrou logo hoje na abertura. Eu vi a imagem em alguns ângulos, eu não vi esse toque anterior. Lá na Itália teve um pênalti hoje que também, assim... Mas aí é o gosto do árbitro sempre. Tem dia que sim, tem dia que não, é isso, né? Agora, é elogiável em Tetra a firmeza do médico do Vasco na questão do Robert Renan, né? O Rodrigo Sazon, médico do Vasco, Sim. muito firme ali, até a comissão... ali ameaçou resistir à determinação do médico, mas ele acabou saindo mesmo depois de bater a cabeça. E aí é um erro do Diniz, né? Ele não é médico. Ele não é médico, não tem que discutir com o médico. Porque o lance do goleiro do Santos é um lance que ficou muito marcado. E ontem aconteceu de novo com o Brasão, com o Ferreirinha. Na bola com o Ferreirinha. Um lance também impressionante. Corajoso demais o Brasão. E ele ficou meio tonto também. Então, como teve esse lance... E é o chamado fogo amigo, porque é uma cabeçada de dois jogadores do Vasco. Eles que se chocam com... A vontade era tanta de impedir, de marcar, de impedir o adversário de jogar, que os dois se chocam no ar. E o Robert Renan acaba saindo e entra no protocolo de concussão, né? Talvez ele tenha. O médico fez um teste lá, porque assim, é para apontar, seguir e tal, e provavelmente nesse momento o Robert Renan estava meio zonzo. Não conseguiu seguir o dedo do médico, né? Porque às vezes é para acompanhar, e aí o médico percebeu que tinha algo errado e fez o correto. O Fernando Diniz, Tetra, falou a respeito do Rayan. Vamos ouvi-lo. Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Rayan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país. Tem só 19 anos. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Rayan é um jogador raro, raríssimo. Aí, números do Rayan no clássico contra o Flamengo. Ele se disse depois da entrevista muito motivado. Ele falou que sempre nos jogos contra o Flamengo, desde a categoria de base, tem por hábito guardar o seu. Olha lá, fez um gol, finalizou 3 vezes. No alvo, a do gol, ações na área rival 3, dribles certos 3, duelos aéreos vencidos 5, nota da nossa bola de prata 7.02. Eu estava lembrando, Tetra, eu escutei outro dia num podcast o Souza, volante, que estava até outro dia no Vasco, jogador de meio campo que atuou no Grêmio, no São Paulo, jogou no futebol turco e conviveu com o Rayan, falando maravilhas dele, assim, tipo, comparando ao que ele viu no Adriano Imperador ali, quando ele surgiu. É para tanto?
Assim, eu não gosto de fazer isso com os garotos que estão subindo, não. Comparar com os caras que já conquistaram, que já fizeram, que já brilharam. Coloca até um peso, assim. Eu não gosto muito disso. Você pode lembrar. Eu, particularmente, como ele joga pelo lado direito de ataque do Vasco, na maioria das vezes, quando o time está montado, é ele pelo lado direito e o Nuno pelo lado esquerdo. O Felipe Coutinho centralizado, naquela linha de 3, e o Verratti na frente. 4-2-3-1. O funcionamento do Vasco com esses jogadores. Quando faz algumas alterações, ele adianta um pouquinho mais, mas o Fernando Diniz fica no ouvido dele ali. Às vezes eu até acho que é exagerado, né? Uns gritos assim, mas o garoto acho que já está acostumado, porque rasgou elogios ao Fernando Diniz. E o Fernando Diniz também o fez aí nessa entrevista, fazendo com que ele cumpra uma função tática sem a bola. E até elogiou que ele fez isso no jogo. Eu acho que o potencial dele, do arranque, quando ele está no 1 contra 1, que ele dá o tapa na frente, dificilmente ele perde. E guardando as devidas proporções, o Luiz Henrique, pelo Botafogo, que fazia o lado direito, até pelo biotipo, assim, eles são magros, altos, assim, né? E tem aquela passada larga. Eu lembro um pouquinho esse estilo do drible, de ir para cima, e é um cara que faz gol também. Mas eu acho que sim, ele vive um grande momento, ele ofensivamente é o melhor jogador do Vasco nesse momento, tem a criatividade do Coutinho, que é um jogador diferente, fisicamente bem, realmente é um cara que faz também a diferença, está saindo sempre ali, faltando 15 minutos, eu acho que é uma coisa controlada já do departamento médico, fisiologia, e o garoto é que está tendo essa condição de chamar a responsabilidade. Volta, ajuda, marca, dá passe para gol, faz gol, e esse 1 contra 1 tem que botar 2 para marcar ele. Se deixar ele no mano a mano, ele ganha. Ainda roubou a bola do Vinha, você lembra essa bola? Sim. Roubou a bola do Vinha dentro da grande área, arrumou uma confusão danada no segundo tempo. Matias Vinha que entrou no lugar do Ayrton Não Lucas. entrou muito bem, não. Teve muito trabalho de marcação, né? Não teve tanto poder de ataque porque ele pegou um adversário que também gosta de jogar nesse espaço. O Ryan é muito bom jogador. É muito forte. O Ramon Menezes esteve aqui no Bola da Vez, também não faz muito tempo, e dirigiu o Ryan. Acho que no Vasco ele não chega a pegar o Ryan, mas na seleção de base também falou super bem, assim. Falou que ainda não conseguia compreender por que o Ryan não tinha desabrochado no profissional. É uma questão de oportunidades, né? O Fernando Diniz agora está dando essa sequência de jogos para ele. É lógico que vai alternar bons jogos às vezes ruins, que não vai conseguir ter uma regularidade, uma repetição daquilo que faz sempre, porque ele é muito bom jogador mesmo. Pode ver que nos principais lances da equipe do Vasco são 2 jogadores, ou é o Coutinho ou é sempre o Ryan, né? Mas o Coutinho não conseguiu jogar. Quem criou a oportunidade? O Ryan. Porque ele é o cara do desafogo, ele é o cara do algo a mais. Quando tem dificuldades, ele pega a bola e arranca. A força hoje, essa bola do Vinha, né? Ele atropelou o Vinha. E o Vinha é forte fisicamente. Ele pega a bola e atropela. Falar em atacante... E finaliza bem também. Sim, finaliza bem. Falar em atacante jovem, voltando rapidinho pro Flamengo, eu estava conversando hoje com o Marcão na redação Grande Rubro Negro, e ele lamentando um certo esquecimento do Felipe Luiz, Tetra, pelo Alacian, que é um jogador que tem gol também e tem força, enfim, surgiu muito bem, depois envolto em algumas questões mais polêmicas e tal, mas próprias também da idade. Por que ele não está sendo mais tão utilizado? Você tem alguma informação no sentido? Eu acho que assim, mais oportunidade para o Carrascal, que até faz o gol no jogo. A contratação, né, com um valor altíssimo, a maior contratação do Flamengo, junto aí com o Samuel Lino. Então, diminuiu esse espaço, porque o Alacian entrava pelo lado direito, que o Plata e o Luiz Araújo são os jogadores mais utilizados. Aí, pelo meio, ele tinha... Agora tem o Carrascal e, muitas vezes, o Felipe Luiz usa o Plata ou o Luiz Araújo também por esse setor. Aí o garoto perdeu um pouco desse espaço, a chance diminui porque o rendimento dos outros está no estágio maior. Você vê que o Michael nunca mais jogou.
Sim. Agora quem entrou nesse jogo foi o Cebolinha, que jogou uma parte do tempo, depois Samuel Lino entra. É um elenco muito farto, tem muitas opções, fica difícil para você lançar a molecada, para você dar tantas oportunidades. O garoto se envolveu em algumas polêmicas, né, contra os adversários, tem muita personalidade. De repente o Felipe Luiz dá uma segurada mesmo, até para acalmar ele ali, para conversar mais, para lapidar nos treinamentos. Mas eu acho que é um jogador que tem um futuro pela frente, vai ter as suas oportunidades, tem talento, precisa ser moldado e é o que o Felipe Luiz está fazendo. A gente está vendo o Cebolinha aí acertando o travessão no início, né, do lance do gol do Flamengo, mas o Cebolinha também você fala, pô, será que agora vai? Não vai, né, Pascoal? Não, ontem ele não fez um mau jogo, não. Mas não foi o Cebolinha jogou bem. que a gente espera ver. Já faz tempo que ele não é esse Cebolinha, hein? Faz tempo. Não, mas ele vinha de lesão, estava machucado, agora está recuperado, está recebendo novas oportunidades. E o Samuel Lino também entra na etapa complementar, com muita força física, mas ele também não consegue, não tem muita força com o PH. O PH jogou bem, o lateral direito jogou bem. O Samuel Lino só foi contratado, assim, mas porque o Cebolinha não rendeu. Nesses anos todos ele não conseguiu. Se o Cebolinha estivesse arrebentando, não existia motivo. Ele só rendeu no período do Tite. Se você lembrar, o Tite conseguiu recuperar. Sim, entendi. Mas próximo àquilo que a gente esperava dele, por aquilo que ele vinha fazendo, que ele fez no Grêmio. Depois não conseguiu jogar. Chipolino até agora. Não tem. Eu confesso que eu sou obrigado a reconhecer que vocês têm razão a respeito disso. Mas eu não dispensaria, não. Eu acho que é um jogador que ainda pode jogar. Tem ontem na transmissão, pessoal falando do interesse, da possibilidade dele voltar ao Grêmio na temporada de 2026, né? Onde ele jogou o melhor futebol da carreira, né? Eu ainda manteria, porque a gente sabe que a gente não vai cobrar de quem não pode dar. O Cebolinha pode dar, gente. É uma questão também de sequência de jogo. O melhor ganhar jogador maior do Brasil na Copa América de 2019 e a última vencida pela seleção brasileira. No Brasil. Copa América aqui no Brasil, ele arrebentou. Foi muito bem. Ali foi o auge da carreira dele. Felipe Coutinho, naqueles tempos, também servia à seleção brasileira. Na Copa de 2018, ele era possivelmente o segundo principal nome do Brasil. Mais de 2018 para 25, lá se vão 7 anos. Será que a gente ainda deve pensar no Coutinho para a seleção brasileira? Para Fernando Diniz, sem dúvida nenhuma que sim. Da geração, eu já falei isso mais de uma vez, da geração que tem aí 9-2, que é uma geração muito rica do Brasil. Casemiro, Lucas Moura, Coutinho, Neymar, e tem mais o Oscar, que é 9-1. É uma geração que tem muitos bons jogadores. O Coutinho é um dos mais talentosos. E ele é um jogador que está performando agora. O Coutinho, se pegar o GPS dele, na média, ele é um dos que mais corre também, tanto em treino como em jogo. E eu costumo dizer que dos grandes jogadores que eu trabalhei, ele está entre os mais humildes. Ele é um jogador que, mais do que ele ter condição, ele merece uma oportunidade de vestir a camisa da seleção de novo e ter sua chance de mostrar lá dentro para poder disputar a Copa do Mundo. Porque na Copa que ele disputou, ele foi muito bem. Depois acabou não tendo muito mais oportunidade, não disputou a outra. Mas o Coutinho é um jogador Vasco e é um presente para o futebol brasileiro ele poder estar aqui entre a gente. Faz coro ao Diniz? Você, Zé Liz? Não. Já foi? Já foi. Eu acho que assim, o Felipe Coutinho é muito bom jogador, mas ele não está conseguindo jogar 90 minutos no Vasco. Ele joga 45, 60. Eu gosto bastante do Coutinho, eu sou fã dele, fãzaço, mas eu acho que já passou. Ele pode até ser chamado, entendeu? Mas não acredito que seja chamado para uma Copa do Mundo. Eu acho que testaremos outros jogadores, porque o Coutinho hoje é só analisar, ele está disputando posição com quem? Ele não é mais meio de campo, ele está jogando lá na frente. Ele faz um segundo centroavante, ele faz o centroavante, ajuda no meio campo e tal. Ele não é mais aquele cara meia, né, que jogando pelo lado esquerdo, não. Ele tem essa... Até porque o Diniz sabe que precisa aproveitá-lo ali nessa região para ter um cara de criação. Com quem que ele está disputando? Com muitos jogadores. Pelo menos uns 5, 6 jogadores. Sim. Um que foi o 5º melhor do mundo, que é o Rafinha. Eu gosto... Tem Matheus Cunha. Eu gosto bastante do Coutinho. Gosto mesmo. Eu acho ele E foi muito injustiçado, hein?
Foi muito injustiçado, porque quando ele caiu abruptamente, né, Zé? porque quando ele esteve na seleção, ele, ao invés de jogar para a seleção, ele jogou para dar a possibilidade para o Neymar jogar. Né? Porque ele teve que fazer uma série de sacrifícios ali, começou bem, primeira partida, depois fisicamente ele foi caindo. Pro Barcelona, a gente achou que ele fosse explodir, foi caindo. Aí aquele Coutinho do Liverpool era um animal. Fantástico. É que já faz muito tempo, né? Sim. Ele cairia como uma luva na seleção brasileira. Passa muito rápido, né? Sim. A vida do jogador de futebol ela é muito dinâmica. E hoje, com essa questão de muitas vezes você não faz mais as escolhas para os melhores tecnicamente. Né? Hoje, vigor, né? Hoje é o vigor físico, dinâmica tática, questão estática, uma série de coisas. Será que o cara vai conseguir fazer isso, tal? Então isso pesa muito. Mas tecnicamente ele é sensacional. Para mim o Coutinho joga demais. O que você acha dessa história, Tetra? Melhor deixar ele quietinho no Vasco? Rendendo bem do jeito que ele está rendendo. Demorou, mas agora ele está apresentando um bom futebol no Vasco da Gama? Tem que performar, tem que continuar. Acho que assim, é um cara que tem talento demais. O Fernando Diniz, que está trabalhando com ele no dia a dia, né? Destaca essa humildade dele, esse comprometimento. Isso eu gosto também no Coutinho. Nunca vi ele em nenhum tipo de polêmica, nenhum tipo de problema. É um cara que aparece pelo que ele faz no campo, que é o que eu gosto do atleta, né? Tem muita gente que ao longo da carreira tem nome até maior do que um outro atleta por causa das polêmicas todas. Assim, tem jogador que jogou demais, mas não é envolvido em polêmica, nada, nem é muito tão lembrado como um outro que vivia em confusão. Enfim, são coisas da mídia, são coisas da paixão do torcedor. E aí cada um escolhe o que quer. Falando Zinho, né, pela minha conduta, eu gosto do jogador Felipe Coutinho. E se ele continuar rendendo, se o Vasco melhorar, porque hoje ele briga com o Vasco mais pela parte de baixo, apesar que está na semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, pelo que ele está apresentando até esse momento, eu acho que ele não merece a chance de já ser convocado para a seleção. Tem jogadores na frente dele. O Matheus Pereira está na frente dele. Não estou falando de carreira. Não estou falando do que construiu na carreira, o que o Felipe Coutinho fez. Estou falando do momento. O futebol, a seleção brasileira, para agora. O Matheus Pereira está jogando melhor do que o Felipe Coutinho. Então você não pode convocar um jogador pelo nome que ele fez na carreira. É pelo que ele está fazendo nesse momento. Então, nesse momento, eu gosto demais do Felipe Coutinho. E se ele continuar jogando bem, tendo essa sequência, brigando por coisas maiores com o Vasco, decidindo jogos importantes, ganhando títulos, ele pode brigar por uma vaga na seleção que está aberto. Não tem ninguém sobrando nessa posição. Inclusive, o treinador não está nem convocando um jogador de origem camisa 10. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que simplesmente não conseguiu vencer o time do Vasco jogando no Maracanã. Lembrando que o Flamengo é o mandante, né? Era o mandante da partida. Acabou empatando em 1-1 contra o time do Vasco, jogando pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz, inclusive, né, deu algumas explicações falando sobre o motivo dele ter escalado um time ali, teoricamente alternativo para esse confronto. Depois, logicamente, ele acabou colocando, né, os jogadores considerados titulares, Arrascaeta, né, Samuel Lino e algumas outras peças no segundo tempo, onde o time, né, cresceu um pouco de produção, mas acabou ficando no 1-1. O importante é que o Flamengo segue na liderança do Brasileiro e segue na luta pelo título do campeonato. Agora o Flamengo terá pela frente, logicamente, o jogo da volta contra o time do Estudiantes pela Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!